Eu quero amar meu filho de uma forma que eu nunca consegui amar ele. E eu não entendo por que isso não acontece. Por que para as outras pessoas é normal e eu não consigo sentir isso? E quando a pessoa tá. Ela entrou num buraco desse por vários motivos, pela, sei lá, sua criação, pela sua história, sei lá, porque ela entrou no buraco de uma depressão pós-parto. Já é difícil para essa pessoa, entende? Ela tá lá, ela já olha para as outras mães e fala, gente, olha como elas amam o filho delas, por que eu não consigo amar meu filho assim? Na entrevista da semana, vou trazer para vocês a história da Pamela Lima. A Pam não tinha o interesse em ser mãe, ela não tinha o desejo, ela não se programou para vivenciar essa experiência na vida dela. E ela até lembra que quando ela era adolescente, a mãe dela vivia dizendo: vê se não vai engravidar logo, vê se não vai engravidar cedo, que você vai estragar sua vida. Com 25 anos de idade, a Pan já era 100% independente, ela já morava sozinha, pagava suas próprias contas e aí descobriu que estava grávida. Daí por diante, a Pam travou uma batalha com a maternidade. Os primeiros anos foram os mais difíceis para a Pam e ela conta que teve que pedir ajuda para aprender a ser mãe e a amar o seu filho. E foi através dessa ajuda que ela conseguiu sair do mais profundo fundo do poço. Ela deu a volta por cima e conseguiu vencer a depressão pós-parto. Eu sempre fui, né, uma pessoa muito ativa, muito ativa, e desde pequena eu sempre quis trabalhar muito, era meu sonho, você sabe aquelas coisas de quando você é criança, tem aquele filme, né, de repente 30, que a menina sonha em trabalhar e tal, era eu, assim, na vida, sabe, eu queria sempre trabalhar. Então, eu morava sozinha, eu estudava, fazia inglês, fazia pós-graduação, tinha namorada, a gente tinha uma vida muito agitada, então, tipo, era muita coisa, assim, sabe, muita coisa, eu não tinha tempo para parar. De repente você se viu grávida. E aí? E aí? Eu quero saber do exato momento que você viu ali o teste e falou: tô grávida. Essa história do dia que eu descobri que estava grávida foi muito engraçada. Foi engraçada, não foi nem trágica, foi engraçada mesmo. A gente morava em Curitiba e aí tinha um barzinho que a gente queria ir há muito tempo, que a gente tava tentando ir, não conseguia ir, não dava certo de ir. Aí um dia a gente conseguiu ir nesse barzinho. E aí eu tava com a Tabata, que é a madrinha do Benji, e aí a gente chegou no bar, a gente tomou um chopp, daí foi pra fila pegar o segundo chopp. Aí ela falou assim, ó, eu vou no banheiro e você fica aí na fila, porque tinha uma fila enorme pra pegar o chopp. Daí depois eu volto, fico na fila e você vai. Falei, então tá bom. Aí eu fiquei lá na fila, de repente, menina, eu comecei a passar mal. E passar mal, e passar mal, e passar mal, um calor, e aí eu fui indo pra fora, e aí eu encostei no carro, assim, e fui desmaiando, e desmaiei na calçada. E eu nunca desmaiei na minha vida. Aí eu abri o olho, né, depois de desmaiado, assim, eu lembro que quando eu tava desmaiando, eu conseguia ver as pessoas falando, e aí tinha umas mulheres na mesa da frente, assim, e elas falavam assim, olha essa menina, 2 horas da tarde, olha a situação que ela já tá, sabe? E eu, tipo, meu, eu tomei um chopp. O que eu fiz, entendeu? E aí, né, tarde seguiu. Aí deu uma noitinha que eu fui começar a me lembrar. Falei, gente, quanto tempo faz que eu, né, não tenho menstruação? Aí eu falei pro Rafa, né, pro meu marido, falei assim, gente, falei, Rafa, você para ali na farmácia que eu tô com dor de cabeça e eu vou comprar um remédio. Eu nem falei pra ele, né? Falei, vou comprar um remédio. Então ele, tá bom. E eu ia posar na casa do Rafa, porque ele tinha alugado um apartamento. Essa parte foi complicada. Ele tinha alugado um apartamento pra ir morar sozinho. Então ia no dia seguinte, no domingo, ia ser a festa de despedida da casa dele pra ele ir morar sozinho no estúdio que ele tinha alugado. Aí eu desci na farmácia, comprei o exame de gravidez, voltei pro carro, fui pra casa. Aí de madrugada eu acordei, peguei o exame, fui no banheiro. Aí, né, fiz xixi no palitinho. Só que assim, eu tava muito cansada. Falei, sim, vou ter que esperar 10 minutos o exame ficar pronto. Falei, nunca aconteceu nada, não é agora que vai acontecer. Guardei o exame dentro da caixa de novo, muito preocupada que tava, né? Guardei o exame na bolsa e fui dormir. Aí fui dormir, no dia seguinte acordei, tomei café, participei do churrasco. Aí depois eu fui pra casa, e aí como toda boa curitibana, né, no final de semana a gente junta aquele monte de lixo dentro da bolsa, né, que você não joga no lixo e vai enfiando dentro da bolsa. Aí eu falei, agora eu preciso arrumar a bolsa pra poder ir trabalhar. E aí, quando eu abro a bolsa, tá lá o quê? O exame de gravidez. Eu falei, meu Deus, o exame de gravidez. Eu tinha esquecido desse exame. Aí abri o exame e deu positivo. Eu olhei para aquele exame e falei assim, não. Falei, não,
o xixi tá aí o dia inteiro, né? Pegou sol, pegou chuva. Eu falei, não é possível. Mas eu peguei o carro na mesma hora, né? E fui na farmácia de novo, né? Falei, não, mas eu preciso resolver, né? Ver o que tá acontecendo. Aí fiz, deu positivo. Falei assim, gente do céu, e agora? Nossa, aí chorei, me desesperei, liguei pro Rafa. Aí o Rafa apareceu lá em casa em 15 minutos. E aí, né, fiz o exame de sangue e tal, não sei o quê. O Rafa devolveu o apartamento. E aí eu fui morar com ele, grávida. E assim, a minha gravidez foi uma chatice pura, assim, sabe? Porque eu não conseguia aceitar o fato de eu estar grávida, sabe? Pra mim, tipo, a minha vida tinha acabado. Não, pronto, já era. E aí eu tava indo pra uma agência onde eu ia atender o maior jornal do estado, que era o meu maior sonho da vida, era conseguir atender a Gazeta do Povo. E aí eu tinha conseguido esse emprego e eu descobri que tava grávida no domingo à noite. Na segunda-feira eu começava na agência. Tipo assim, olha o rolo, assim, sabe? Tipo, a quanta incerteza, assim, sabe? Eu ficava, meu Deus, eu não acredito. Agora que eu consegui meu emprego dos sonhos, eu tô grávida. Pan, e você conta também que você tem um registro até muito forte para você, né, da sua mãe, que quando você era adolescente, ela sempre dizia para você, não vai estragar sua vida, vê se não vai engravidar muito nova. Nesse período aí de descoberta, né? Você pensava nisso? Meu Deus, a minha mãe bem que me avisou. Eu liguei pra minha mãe e falei, não, mãe, eu preciso te contar um negócio. Eu contei pra minha mãe pelo telefone, minha mãe mora em outra cidade, e eu achei que ela ia me dar uma bronca muito grande. Porque, né, tipo, tinha muita coisa acontecendo na minha vida. E ela chorou, e ela falou, nossa, que felicidade, que alegria. E eu fiquei assim, tipo, como assim? Tipo, né, não, minha vida acabou, como é que você tá feliz, né? Tipo, um negócio assim. Mas não veio a voz dela, porque eu acho que gravou tão fundo, assim, no meu inconsciente, que eu só escutava, tipo, minha vida acabou, minha vida acabou. Era o que eu escutava de mim mesma dia e noite sem parar, assim, sabe? Teve algum momento ali, né, nesses 9 meses, como é que foi, assim, esse processo de aceitação? Ou ele não existiu? Não fiz book de gestação, não fiz o reborn dele quando ele nasceu. Tipo, foi um período assim que eu falei, cara, acabou, pronto, vamos lá, entendeu? Vida que segue, tipo, bora, entendeu? Você teve algum momento que você se planejava assim, depois que nascer, acho que vai melhorar? Você tinha uma esperança, alguma coisa assim que te... Eu só vivia um dia depois do outro, assim, sabe? E aí, quando ele nasceu, né, passou a licença maternidade e tal, eu voltei na agência e até pedi o meu cargo de novo e tal. Eu pedi umas férias, porque não aceitavam o Benja na creche, porque ele era muito pequeno. E aí ela não me deu e eu entendi, não vou dizer que eu entendi como um sinal, mas porque naquela época eu não acreditava muito em sinal. Mas tipo, eu falei, então tá bom, então vou ficar em casa. O fato de você já procurar uma creche e tentar deixar ele pequenininho, o que era exatamente? Era o não querer olhar para a maternidade ou era realmente uma vontade de recuperar esse tempo? Não, era uma vontade de recuperar o emprego que eu tinha. Porque eu tinha demorado tanto para conquistar aquele emprego e a Getz era uma agência, tipo, ainda é, né? Uma agência super renomada em Curitiba, né? E premiada e tudo mais, sabe? Mas, assim, logo depois disso, eu entrei numa confusão emocional tão grande, porque, assim, eu fui criada para ser uma mulher extremamente independente. Porque como minha mãe perdeu meu pai muito cedo, né? Quando eu tinha 5 meses, o meu pai faleceu, então ela criou todo mundo sozinha, então ela teve que adquirir uma independência muito cedo de tudo, de todo mundo, né? Que ela me criou para isso. Então eu fui criada aprendendo a trocar peça de carro, aprendendo a trocar chuveiro, aprendendo a trocar pia da torneira. Eu sei coisas que meu irmão não sabe. Entendeu? Porque ela falava assim, o teu irmão é homem, ele se vira, a minha preocupação é você. Eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nessa situação de quando você ganhou o neném, de quando tava ali, só vocês dois, o dia a dia, amamentação, trocar fralda. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, né, Laís? Então, assim, quando o Benja nasceu, eu lembro até hoje, assim, que, né, geralmente, eu não sei como é que é a relação das outras mães, porque é um momento muito pessoal, né, é uma coisa que as pessoas falam uma coisa que eu não sei o que elas sentem por dentro, mas quando ele nasceu, que eu peguei ele a primeira vez, assim, que tava só eu e ele, né, eu olhei pra ele e falei assim, filho, eu não sei se eu vou conseguir te amar o tanto que você precisa, mas eu vou fazer o meu melhor.
E aí foi isso que eu falei pra ele, não jurei amor eterno, eu não falei pra ele que, tipo, ele era a coisa que eu mais amava no mundo, tipo, nada saiu, assim, sabe? Tipo, ai, meu Deus, gestei por 9 meses e aí agora nasceu o maior amor da minha vida. Tipo, não, sabe? Isso não aconteceu, sabe? Eu olhei pra ele e falei, eu vou fazer o meu melhor. E eu fui me apaixonar por ele, sei lá, ele tinha uns 3 meses. Então, até os 3 meses, eu era como se fosse, assim, uma cuidadora, entende? Tipo, eu lembro até hoje, assim, que eu proibia de pegar muito no colo, que eu não deixava as pessoas ficarem balançando ele. Então, eu era muito racional, sabe? Trocava ele de tanto em tanto tempo, todo dia criava rotina. Então, foi tipo, assim, até os 3 meses, eu não sentia um filho, entende? Eu cuidava de Aham. um, mas eu não sentia um, entende? E aí foi a partir dos 3 meses que eu acho que é a época que eles começam a até demonstrar mais emoção, né? O bracinho e começam a se apegar mais, que foi quando eu consegui olhar para aquilo e falar assim, gente, é uma criança, tipo, sabe? Tipo, é uma criança, eu preciso entender que é uma criança, sabe? Tipo, aí eu consegui uma creche super boa para ele, aí, né, consegui trabalhar no Neném Azedo, aí depois eu vendi o Neném Azedo, e a coisa foi andando do jeito que dava, mas assim, foi se agravando, sabe? Porque eu não tinha paciência com ele, sabe? Eu não tinha paciência. Como o universo é, né? Aí surgiu uma cliente para eu atender lá em Jaraguá do Sul, que era terapeuta, e eu que nunca tinha ouvido nem falar em terapeuta, em física quântica, em energia, em nada disso. Falei, cara, vou lá atender essa cliente. E aí eu fui atender a cliente, e aí ela foi minha salvação, assim, sabe? Porque eu cheguei lá e não conseguia atender ela. A hora que eu sentei na frente dela para atender ela, eu desabei de chorar. E aí eu chorava, chorava, chorava. E ela falou assim, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, e foi ela que me abraçou, assim, que me deu a mão e falou, não, eu vou te tirar daí. O Vamos. que que você foi buscar lá, Pano, quando você sentou e conversou com ela? O que que era essa salvação que você buscava, esse milagre, essa ajuda? É, eu lembro que eu sentei na frente dela e eu falei assim, ah, Lu, eu quero, eu quero aprender a ser mãe. Eu falei pra ela, eu quero aprender a ser mãe. Eu quero amar meu filho de uma forma que eu nunca consegui amar ele. E eu não entendo por que isso não acontece. Por que para as outras pessoas é normal e eu não consigo sentir isso. E aí ela, nossa senhora, ela me ajudou muito, 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 muito. Foi um processo muito longo, porque dói, assim, sabe? E quando a pessoa tá, ela entrou num buraco desse por vários motivos, pela, sei lá, sua criação, pela sua história, sei lá, porque ela entrou no buraco de uma depressão pós-parto. É, já é difícil para essa pessoa, entende? Ela tá lá, ela já olha para as outras mães e fala, gente, olha como elas amam o filho delas, por que eu não consigo amar minha filha assim? Já é algo assim. E aí, para piorar a situação, as pessoas que estão fora te julgam ainda, sabe? Tipo, meu, olha que monstro que você é, sabe? Por que você faz isso? Tipo, meu, eu já sei que eu sou um monstro, mas como é que faz para sair daqui? Entendeu? Como é que ela foi trazendo essa consciência para você, assim, esse entendimento? Como é que foi esse processo? A primeira coisa, assim, que ela me tratou foi a questão de perdoar a minha mãe, sabe? Porque ela não tinha feito isso por mal, sabe? Primeiro ela me fez entender o que é que tinha me trazido até ali, que foi as frases que minha mãe me falou. Mas que ela não tinha feito isso por mal, entende? Então, o primeiro passo foi realmente perdoar minha mãe, foi fazer as pazes com Deus por eu não ter tido a presença do meu pai vivo, porque me fez muita falta, que eu sempre ouvi a vida inteira que eu sou muito parecida com meu pai, mas eu nunca conheci ele, então eu não sei como é que é, entende? Não existe uma referência. Desde que eu comecei o processo, porque, né, eu tinha uma relação com a minha mãe de muito respeito, sempre respeitei muito ela, mas eu tinha um julgamento com a minha mãe. Minha mãe, tipo, meu, sabe? Por que minha mãe era assim? Por que minha mãe ficava pegando tanto no meu pé para ser tão independente? Por que minha mãe ficava me falando que ter filho é tão ruim? Por que, sabe, tipo, por que ela falava para mim que a gente dava muito trabalho demais?
Mas aí, depois que eu comecei a fazer essa terapia, começou a aparecer muitas memórias boas com a minha mãe, sabe? Porque até então eu coloquei ela, tipo, num patamar de tão julgamento que eu não conseguia enxergar o que ela tinha feito de bom pra mim, sabe? Aham. E aí, hoje eu tenho muita memória boa da minha mãe, sabe? Tipo, de coisas que ela fazia quando eu era pequena que, tipo, eu não conseguia enxergar por conta dessas barreiras que eu coloquei entre eu e ela, assim, sabe? Você teve algum momento assim de perdão entre vocês duas? Teve, a gente foi pra. Eu levei ela pra terapia, né, junto comigo, né? E aí teve sim. Como é que foi esse depois? Porque eu acho que Né, quando a gente se abre e começa a curar essas feridas e até olhar mesmo, né, com mais carinho e tudo, a gente sente, né, que vai saindo aquele peso, você vai substituindo as memórias, as lembranças. Eu levei ela pra terapia, falei, não, depois dessa sessão vai estar tudo resolvido, tipo, mágica, assim, né? E não, né? Tipo, as coisas demoram pra acontecer. E quando a gente mora longe da nossa mãe, no meu caso, demora mais ainda, porque como eu não tenho relacionamento muito próximo com ela, quando a gente tem um relacionamento é quando a coisa acontece, né? A mágica acontece. Então demora um pouco, assim, mas eu acho que a gente ainda não chegou num patamar de tipo, meu, tá tudo 100% resolvido, mas eu acho que já tá uns 70, 80%, sabe? E só realmente a parte da infância e da adolescência está tudo resolvido, com certeza total. E a parte que falta resolver mesmo é que o fato de eu julgar a minha mãe muito, sabe, de eu ter uma vida totalmente diferente da dela, assim, por exemplo, de confiar em um homem, sabe? Coisa que ela nunca falou pra mim. Falou, não, você nunca confia em homem. Não coloque a sua vida na dependência de um homem. Tipo, meu marido faz tudo por mim, sabe? Então, tipo, ela não aceita isso até hoje. Mas eu expliquei pra ela, falei, mãe, é diferente. Eu entendo a tua história de que você perdeu meu pai muito cedo e que você teve que aprender a sobreviver sozinha, mas a minha história é diferente. Porque isso me colocava num patamar muito de competição aqui em casa, sabe? De, tipo, se eu não posso confiar com o Rafa, eu tenho que competir com o Rafa, entende? Então, tipo, não existia uma parceria, existia um eu quero ser independente, entendeu? Sendo que numa família isso não existe. Uma família, né? Todo mundo junto. E aí, e o teu relacionamento com o Benjamin? De que forma essas mudanças começaram a acontecer dentro da tua vida? No primeiro ponto, assim, eu me senti muito culpada. E aí eu fazia tudo pelo Benjamin, acho que você lembra dessa fase. E aí eu fazia tudo por ele, eu era tipo a melhor mãe do mundo, aí eu me sentia culpada de dizer não para ele, eu falava, não, mas eu não posso dizer não para ele, eu não posso brigar com ele, eu não posso chamar a atenção dele, porque eu já fui uma mãe péssima, e aí, né, tipo, eu sentia aquela culpa, então eu não podia, tipo, ter a desaprovação dele, sabe? Porque eu já tinha sido ruim o suficiente, sabe? E então, isso tipo, é um perigo também, né, Pan? A gente não pode deixar de perceber. Então eu fui de um extremo a outro, assim, sabe? Então hoje, assim, a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível, como todos os pais, né? De acolher, de não bater, de não ser grosso, de tentar explicar tudo com calma, com paciência. Mas tem horas que eu perco a minha paciência, entendeu? Que eu perco a minha paciência, que eu grito, que eu boto. Ele tá de castigo agora a semana inteira, que ele bota ele de castigo e que ele pode se matar de chorar, que eu olho pra ele e falo, vai chorar no teu quarto porque eu não quero ver você chorando. Tipo, eu tenho esse. Eu consigo fazer isso com tranquilidade, entendeu? Tipo, sem me sentir culpada. Então, pra mim, assim, foi libertador. Hoje eu acho que eu sou uma mãe normal. Uma mãe que abraça, que dá minha agarradinha, que brinca, não tanto quanto eu gostaria, mas que brinca, que coloca de castigo, que manda chorar no quarto, que sabe? Para a gente finalizar, eu queria que você falasse o que foi, assim, os maiores aprendizados que depois que você se abriu, você teve com o Benjamin. Quais foram os aprendizados que mudou a tua vida, que mudaram a tua vida depois que você se aceitou? Não, hoje com certeza ele me ajuda a me observar melhor, até quando eu perco a paciência. Quando eu perco a paciência, eu fico me perguntando, tipo, minutos depois, assim, logo que eu acabei de perder a paciência, eu já começo a me perguntar, tipo, foi necessário isso? Por que eu perdi a paciência? Foi realmente por causa dele ou foi por causa de alguma outra coisa que aconteceu e aí eu tô descontando nele porque ele é a pessoa mais frágil e que ele é obrigado a me obedecer e que ele não vai falar nada por conta disso, entende? Então eu comecei a me observar com relação a isso.
comecei a perceber também o quanto é importante a gente aproveitar essa fase deles, porque eu já tô sofrendo, porque ele tá com a cabeça enfiada já faz um ano, que ele vai morar em Nova York, e aí ele vai morar em Nova York, de 18 anos eu vou morar em Nova York. Então, assim, eu já tô assim, sabe, meu Deus, eu preciso aproveitar, porque ele vai para Nova York e depois vai ficar mais difícil para ir ver ele, sabe? Então, é realmente aproveitar essa fase. E ele me ensinou a respeitar o meu trabalho, sabe? Porque eles vêm com os questionamentos, assim, né? E aí, esses tempos, ele me perguntou, ele queria comprar um negócio, aí ele falou, como é que eu faço? Eu quero isso. Eu falei, então arruma o dinheiro e compra. Falei, vai atrás de dinheiro e compra. Mas como é que ganha dinheiro, mãe? Falei, trabalhando. Ele, mas trabalhando como? Como é que eu posso trabalhar para ganhar dinheiro? Falei, não sei, lava uma louça. Ele olhou para mim e falou assim, não, mãe, lavar louça não dá dinheiro. Falei, como assim? Ele, você lava louça todo dia, você não ganha dinheiro por isso. Ele é um ser humaninho que ele veio com muita bagagem lá do céu, que a gente tem que aproveitar enquanto ninguém tirou isso dele, sabe? Enquanto ele fala essas verdades, assim, sem pensar no que ele tá falando, sabe? Porque isso tem muita verdade no que eles falam. A gente não escuta as crianças, né? E a gente tem que começar a escutar mais eles, porque eles têm uma pureza e uma abundância tão grande dentro deles que a gente tem que aprender com eles. Obrigada por ter se aberto, né? Por ter contado tanta coisa que é íntima, que são coisas que a gente guarda dentro da gente, as 7 chaves. Mas você pode ter certeza que essa tua mensagem ela vai chegar às pessoas certas. Bom, beijo, viu? Obrigada. Para você que é mãe e que sonhou ter um filho e que sempre quis ter isso na sua vida e que quando nasceu o seu filho foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, cara, que bom, eu fico muito feliz por vocês, mas assim, quando vocês verem uma mãe que não tem esse mesmo amor e essa mesma dedicação e que não enxerga a maternidade como você enxerga, não fica julgando ela, não fica falando pra ela que ela é uma mãe, nem pra ela e nem pra ninguém. Porque você não sabe o que essa mulher tá passando dentro de casa, você não sabe o que tá passando na cabeça dessa mulher com relação à maternidade. Não julgue as pessoas, porque no meu caso, a minha depressão pós-parto foi uma depressão pós-parto silenciosa, que eu acho hoje que é pior do que uma que estoura mesmo, daquelas que a mãe não quer ver o filho e não quer cuidar dele, porque quando isso acontece, todo mundo já consegue olhar e diagnosticar, né? É uma depressão pós-parto, e aí começam a criar soluções para isso, para que isso se desenrole. Mas quando é silenciosa, assim, que vai comendo aos poucos, muita gente acha que é frescura, que é desleixo, que é falta de compaixão, que é falta de amor. E nenhum ser humano não é amoroso. Muito pelo contrário, todos nós temos amor dentro do coração. Só que a gente não conseguiu, às vezes a gente não conseguiu encontrar eles ainda. E a coisa que a gente menos precisa nessa hora é de pessoas apontando pra gente como se a gente fosse um monstro, porque a gente tá em depressão pós-parto, mas a gente não é cega, a gente enxerga como é o relacionamento das outras pessoas com os seus filhos, e a gente só não consegue entender por que a gente não tá conseguindo ter esse relacionamento. Então não fiquem apontando mães, não falem que algumas mães são menos mães do que outras mães. Somos todas mães, todas mães. Cada uma sofre de um jeito, cada uma ama de um jeito, cada uma leva a vida de um jeito.